quero te trazer 3 dicas essenciais para você que está aqui comigo e atende clientes que têm produto físico. Quantos de vocês já ouviram pessoas dizendo, para ter um negócio eu tenho que ter uma lojinha? Então, essas pessoas que querem ter uma lojinha, eu, Karina, acredito que a gente precisa ajudá-los a olhar para algumas coisas que muitos não olham. Como assim, Karina, não olha? Eu já atendi pessoas que queriam uma lojinha, só que não pararam antes de decidir abrir a lojinha para olhar o quanto elas iam gastar por mês para aquela lojinha estar ali de portinha aberta. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa quer ter uma lojinha, só que ela não percebe que para ter uma lojinha com a porta aberta, tem um dinheiro que ela precisa ali todo mês gastar para que aquela lojinha esteja com a porta aberta. Isso é uma das coisas que quando a gente fala de ter produto físico, e aí eu posso ter produto físico tendo lojinha ou não tendo lojinha, e aí a gente vai falar disso daqui a pouco, mas para a pessoa que quer uma lojinha e um produto físico, ela precisa cuidar disso. Então essa é a primeira dica e é uma dica que muitos empresários e empreendedores escorregam. Quer abrir uma lojinha, quer abrir uma porta ali para vender algum produto físico, só que não pensa se ela tem condições de arcar com aqueles gastos que ela vai ter ali. Só de estar de porta aberta, ela precisa de um aluguel, se o local não for dela, pagar luz, pagar água, pagar telefone, pagar gás, dependendo do que ela vai fazer. Então, assim, esta pessoa que vai ter um produto físico e uma lojinha, ela precisa olhar, por exemplo, para essas coisas. Então, que quer ter um produto físico, mas não vai ter uma lojinha. Eu tenho alguns clientes que têm e-commerce e eu tenho algumas clientes que fazem o e-commerce da casa delas. Mesmo sendo da casa delas, elas precisam pensar em algumas coisas. Eu preciso de dinheiro para comprar estes produtos. Eu preciso ter um capital de giro, trâmites de licença. Muito bem, Billy. Tem várias outras coisas aqui, eu tô dando só algumas dicas. Quando a gente tem produto, a gente precisa olhar que tipo de produto que eu vou vender. Por exemplo, quando o Billy falou de licença, eu me lembro que eu atendi uma moça que tinha uma loja de bolos. E dentro de uma loja de bolos, a gente tem, além de olhar para tudo isso que é vender produto, a gente tem a vigilância sanitária, que ela tem uma lista enorme de coisas que precisam ser cumpridas para que a lojinha possa ficar de porta aberta. E depois de um tempo, essa minha cliente, ela decidiu que ela ia fechar a loja, ela ia fazer uma outra coisa. Por quê? Porque não estava valendo a pena. Mas quando ela começou achando que era muito mais fácil do que realmente era. Então, para um cliente nosso que quer vender um produto físico, a gente precisa ajudá-lo a olhar coisas que são importantes para este negócio e que pode ser que ele não esteja olhando. E isso, gente, é muito, muito, muito comum. Eu falei de aluguel, falei de água, luz, mas, por exemplo, todas essas licenças da vigilância sanitária para quem vai trabalhar com comida, por exemplo, tem uma exigência enorme. Outra coisa, eu tenho muitos donos de farmácia, né? Quando você tem uma farmácia, você precisa ter um farmacêutico o dia todo ali na farmácia. Será que ele pensou nisso? São coisas que a gente precisa, junto com o nosso cliente, levantar tudo o que é preciso para aquele negócio estar de pé, para que ele possa estar vendendo aqueles produtos ali. A segunda coisa para a gente olhar, uma coisa que tem que olhar sempre, mas quando a gente tem produtos mais ainda, a gente precisa olhar para o fluxo de caixa. O que está entrando de dinheiro e o que está saindo de dinheiro. Muitas vezes, as saídas de dinheiro para quem tem produto, algumas eles não enxergam. E quando eles começam a olhar esse fluxo de caixa diariamente, começa a ter muito mais clareza de quanto de dinheiro circula. Quanto de dinheiro está ali entrando e saindo da empresa. E aí a gente pode fazer uma análise muito melhor quando a gente está ali com o nosso cliente. A terceira coisa que eu quero te trazer dessas 3 dicas para quem trabalha com produto físico. E me conta aí já se tem alguém aqui comigo que trabalha com produto físico. Conta aí, quero saber. A terceira coisa é a precificação.
que é mega hiper importante. Só que para precificar, o nosso cliente ele tem que ter ideia dos números da empresa dele. E tem muitos clientes que chegam pedindo pra gente uma precificação como se fosse mágica. Precificação não é mágica. Precificação depende dos gastos que a empresa tem. Uma empresa que tem poucos gastos fixos pode cobrar menos. Uma empresa que tem muitos gastos fixos, não dá para ela cobrar menos, senão ela não consegue ficar com a lojinha aberta. Vocês enxergam isso? Quando a gente vende serviços, várias coisas a gente não tem. Por exemplo, quando eu comecei a vender minhas mentorias, eu precisava do quê? Eu precisava do meu computador, eu precisava de uma internet boa e eu precisava do meu conhecimento, que eu estava ali para atender o meu cliente. Eu não tinha que entregar nada para ele físico. Quando a gente tem um produto físico, tem algumas coisas que a gente precisa pensar em quanto custa a entrega, quanto custa chegar esse produto no nosso cliente, por exemplo. E tem gente que não olha para isso. Para qualquer negócio, eu super, hiper indico fazer um planejamento antes. Mas quando a gente fala de ter produto físico vendendo, eu acredito que o planejamento é ainda mais importante. Não que não seja para os outros, planejamento para mim é essencial, tem que ter planejamento de qualquer negócio. Mas quando a gente está com um produto físico, algumas coisas podem andar mais rápido, sabe? Para o negócio não funcionar ou para ter mais pane. Porque a gente precisa ter dinheiro para pagar os produtos. O capital de giro, no caso de produtos físicos, normalmente é mais alto do que quando você tem um serviço para entregar. Então, todas essas coisas eu já conheci vários empresários e empreendedores que abriram lojas de produtos físicos e não pensaram no capital de giro. Como assim? Isso acontece. Então, a gente, como mentor de negócios, eu acredito que é muito importante quando o empresário quer abrir alguma coisa, não é isso que acontece na maioria das vezes, mas um mundo lindo seria: nossa, quero abrir uma empresa, vou procurar um mentor de negócio para me ajudar. Por quê? Porque a gente consegue ajudá-lo nesse planejamento, a olhar para coisas que pode ser que ele não tenha visto.